Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Mikhail Tal, A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. A partida de hoje ocorreu em 1955, durante o torneio da União Soviética. Tal joga contra Aivars Gipslis, acho que é assim que se pronuncia, tá bom? O nome tá aí na tela, vocês dão uma olhada. Bom, pessoal, e essa partida aqui tem uma curiosidade muito legal. Mas antes da gente ir pro tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve. Pessoal, deixem um joinha que é muito importante, isso ajuda bastante. Ative o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui eu vou inverter porque o Tal está jogando de pretas. E o Gipslis abre com aqui E4, peão do rei. O Tal responde com C5, vamos para uma siciliana. Cavalo F3, cavalo C6, C3, D5, E toma D5, dama toma D5, D4, bispo G4, cravando o cavalo, bispo E2 descravando, e esse é o nosso último lance de livro. Seguindo agora, E6, roque, então Gipslis coloca o rei dele em segurança, cavalo F6, H3 atacando o bispo, bispo H5 saindo do ataque, bispo E3, C toma D4, cavalo toma D4, bispo toma em E2, então vamos trocar aqui os bispos, dama toma E2, cavalo toma D4, bispo toma D4, bispo E7, então Tal prepara aqui para poder fazer o roque, cavalo D2 desenvolvendo, roque, o Tal coloca o rei dele em segurança agora, torre de F/D1, colocando a torre aqui numa coluna muito interessante. Tudo bem que tem o cavalo e o bispo na frente, mas é sempre interessante a gente colocar uma torre na coluna da dama, né? Quem sabe o que pode ocorrer aí e a gente conseguir uma posição muito legal. Então, dama F5, o Tal já tira a dama dessa coluna onde está a torre, não é bom deixar a dama, né? Bispo toma F6, bispo toma F6, cavalo E4, torre de A, B8, torre D7, A5 avançando o peão, A4 bloqueando, dama E5, cavalo toma F6 cheque, G toma F6, e antes que vocês me perguntem, que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, deixa eu voltar aqui, Felipe, por que tomou o cavalo de peão e dobrou o peão e não tomou de dama? Bom, pessoal, aqui é preferência do jogador, tá? Inclusive, eu acredito que seria melhor realmente tomar de dama aqui, tá? Fazer dama toma F6. O problema é que as brancas vão fazer aqui dama em B5 para pressionar o peão que foi avançado. Aí teríamos que fazer aqui um B6 para proteger. Tem problema? Não. Aqui segue o jogo, tá? Não é um jogo que tá melhor para ninguém. Talvez um pouquinho melhor para as brancas aqui na questão de espaço, né? As brancas têm mais espaço, então tá mais confortável jogar aqui de brancas, mas é jogável, tá? Aqui eu não vejo nada que seja tão crucial assim. As brancas ainda vão ter que desenvolver a torre, as pretas podem facilmente tentar expulsar a torre e a dama daqui, ou trocar as peças, enfim. Nada extraordinário, mas aqui é gosto do jogador. Então, voltando, o Tal tomou de peão, então ele fez G toma F6, dama toma em A5, F toma E5, então trocaram-se as damas aqui e o Tal continua com o peão dobrado, torre 1 atacando o peão que está fraco, F6 defendendo, C4, torre F7, agora expulsando a torre das brancas, torre de E, D1, dobrando as torres, então torre C8, agora atacando o peão desprotegido das brancas, B3 defendendo, torre C7 agora pressionando realmente para a troca das torres, Tal quer trocar de qualquer jeito essas torres, torre toma C8, torre toma C7 e torre toma C7, desculpa. Então Tal conseguiu trocar aqui as torres, torre D6, então o Gipslis já
coloca a torre dele aqui numa posição bem legal, atacando esse peão que está fraco aqui de E6. Rei F7 defendendo, rei F1, Gipsy começa a trazer o rei dele para ajudar no jogo. F5 avançando o peão, G3, rei F6, torre B6, F4, olha com que velocidade aqui o tal vai avançando os peões para iniciar uma troca aqui, talvez desdobrar, né, esses peões dele aqui que estão numa situação um pouco ruim. Então G toma F4, E toma F4, legal, pelo menos desdobrou os peões. Rei E2, Gipsy vem trazendo o rei para ajudar. Rei F5, F3 bloqueando o peão, rei E5, rei D3 fazendo a oposição, torre D7 cheque, rei C3, rei F5. Então o Gipsy trouxe o rei para lá da dama, para ajudar aqui essa estrutura de peões dele que está melhor. O tal fez o quê? Vou trazer o rei para lá do rei aqui, batendo esses peões aqui, quem sabe eu consigo promover também, né? Então seguindo aqui, vamos ver como é que vai se seguir esse final. Torre B5 cheque, E5 bloqueando, torre toma 5, cai um peão do tal. Torre D1, então tal manobra a torre, coloca lá no fundo, né? Quem sabe ele consegue aqui uns cheques, consegue bater nesses peões aqui pela parte de trás e abrir caminho para promover. Vamos vendo. Torre D5 propõe a troca das torres aqui, claro, o que o tal faz? Torre H1, né? Vamos atacar peão, trocar torre que nada. A5 avançando o peão, torre toma H3, cai um peão das brancas, torre D3 defendendo o peão agora de F3, torre G3, rei D2, então agora o Gipsy abandona a ideia, né, de tentar avançar o peão aqui na estrutura que está melhorzinha dele, com os 3 peões aqui conectados. Tem um peão só das pretas, então provavelmente ele vai trazer o rei agora para tentar segurar o avanço desses peões aqui conectados do tal, né? Então aqui 3 contra 1, dá para trazer o rei aqui e vamos ver como é que segue o jogo. Torre G2 cheque, rei E1, torre B2, C5, H5, rei F1, H4, o tal vai levando o peão e avançando com velocidade. Torre C3, H3, o tal continua avançando o peão. Rei G1, o Gipsy vem trazendo o rei para encostar e segurar esse peão aí de H. E4, e agora o tal avança o peão aqui, colocando o Gipsy numa saia justa. Se não tomar, ele vai provavelmente avançar. O que o Gipsy faz? O melhor lance na posição, que não é tão fácil de achar, que é com A6. Você vai avançar, o peão vai promover? Eu também vou promover, né? Então o Gipsy corre. E3, o tal avança o peão. Gipsy faz A toma B7. O tal faz torre B1 cheque. Rei H2 bloqueando o peão. E2 avançando o peão para promover. Torre E3. F toma E3. Então caiu agora a torre do Gipsy. B8 promovendo para dama. O Gipsy consegue promover o peão. E nesse ponto, pessoal, o tal no livro menciona que depois da promoção da dama, ele pensou durante 1 hora e 40 minutos para fazer o próximo lance. É claro que é covardia o que eu vou fazer agora, mas você quer pausar o vídeo e tentar encontrar o lance do tal? Não é tão fácil, tá? Mas é um lance brilhante, né? Brilhantíssimo, algo aqui que estilo Mikhail Tal. Então, encontrou? Não? Vamos lá. Pessoal, aqui o tal ele me solta o belíssimo torre H1 cheque. E qual é a ideia desse lance aqui? Por que ele é tão magnífico, se assim a gente pode dizer? A ideia é que você ganhar o tempo, né? O tempo porque brancas já promoveu. Essa dama vai começar a dar cheque no rei das pretas aqui, vai ser desastroso, né? Se a gente pode dizer de outra forma. E aí, onde é que está a problemática toda? A problemática é, com torre dando cheque, é que você praticamente obriga o rei a capturar. Então, rei toma H1. E aí o que você faz? Agora você também promove. Só que você promove com cheque, ou seja, você ganha um tempo que vai fazer toda a diferença na partida. Então, depois de E1 promovendo para dama com cheque, o Gipsy responde com rei H2.
Dama F2 cheque. Agora aquela história da dama dá muito cheque. Só que quem conseguiu dar cheque primeiro foi o tal com o sacrifício da torre, né? Magnífico isso. Aí seguindo aqui, rei toma H3, dama toma F3 cheque, rei H2, E2, avançando o peão, né? Agora ameaçando promover, duas damas contra uma e pode abandonar, né? O Gibbs Lips faz aqui rei F8 cheque, ele não vai querer deixar. Rei E4, dama E8 cheque, rei D3, dama B5 cheque, rei C3 e nessa posição, pessoal, o Gibbs Lips abandona, ele joga a toalha. Aí você me perguntou, mas por que, Felipe? Ainda dá para dar cheque? Então, o problema é que uma hora vai acabar esses cheques, pessoal, tá? Uma possível continuação aqui eu vou passar rapidinho para vocês entenderem, né? Fica mais fácil visualizar. Era para seguir com dama 5 cheque, rei D3, dama E1, dama F1 aqui, tentando propor uma troca de damas, dama G3 cheque, recusando, rei E4, dama G6 cheque, dama F5, dama G2 cheque, dama F3, dama G6 cheque, rei E3, dama G1 cheque, dama F2 cheque, aqui acabou, né? Tem que trocar. Então dama toma F2, rei toma F2 e, opa, desculpa, aqui acabou, vai promover, né? Aqui vai fazer E1 promovendo para dama e aí acabou, né? Esses peões aqui vão cair na sequência, porque depois que promover, mesmo que avance o peão de B ou de C, você vai ter aqui dama em C3 ameaçando ambos os peões e eles vão cair na sequência. Legal, né? O tal me pensa 1 hora e 40 minutos, né? Que maravilha. Vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com, pessoal. Olha a precisão do tal, pessoal, de pretas, né? 91.5 e o Gibbs fez 88.3. E a gente vê que ele começou bem, né? Teve uma hora que ele ficou legal aqui no meio jogo, ficou com um pouco mais de vantagem, depois equilibrou, ficou bem equilibrado de novo. Ele cometeu um erro, né? E aí deixou o tal bem aqui. Depois o tal cometeu um erro e equilibrou a partida, mas depois o Gibbs cometeu o último erro dele aqui, né? Que a engine aqui dá a mate em 60, né? Quem é que calcula a mate em 60? Impossível, mas deixa o tal ganho. E depois teve o lance brilhante aqui do tal, ou seja, o tal já estava ganho, né? Apesar que isso é para máquina, né? O jogador humano é um pouco mais complicado de entender, mas o tal já estava ganho quando ele fez o lance brilhante dele lá, que parou 1 hora e 40 para poder pensar no lance. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no tabuleiro, que eu quero pontuar esses dois lances, tá? Tanto o lance aqui do Gibbs Lips, que deu a vitória para o tal, quando estava equilibrado, ele poderia manter equilibrado dessa forma, quanto o lance do tal aqui, que ele errou e equilibrou, tá bom? Então, bora para o tabuleiro. Primeiro a gente vai ver o erro do tal, que equilibrou a partida, pessoal. Aqui a gente está indo para o 45º lance, e depois de rei G1 aqui pelo Gibbs Lips, o tal fez E4, e não era o melhor lance na posição. Aí, o que o tal poderia ter feito aqui, né, para arrematar a partida? Primeiro, o lance torre G2 cheque. Depois de rei H1, o Gibbs Lips não pode tirar o rei, né, para F, porque senão o peão vai subir e promover. Então ele tem que ficar aqui com o rei segurando a coluna H. Daria para seguir com torre A2, torre C4, rei G5. E aí aqui tá a ideia. Qual é a ideia? Trazer o rei das pretas, manobrar ele para atacar o peão aqui de F3 e conseguir liberar espaço para avançar os peões aqui das pretas, tá? É claro que um desses dois peões aqui vai ser dado como isca para a torre, para que ela perca tempo aqui tentando bater neles, em especial o peão de E5, que vai ser o grande alvo, para conseguir tentar subir os peões e promover. Então, eu vou passar aqui rapidinho, que a sequência é um pouco longa, mas a ideia é basicamente essa. Então, torre E4, rei H4, torre toma E5, torre A1 cheque, rei H2, torre A2 cheque, rei H1, rei G3, torre G5 cheque, rei toma F3, B4, rei E4,
torre G4, cravando o peão, torre B2, torre H4, rei E3, A6, F3, torre toma H3, e aí você fala, Felipe, por que não toma o peão aqui de B para promover? Não dá tempo, pessoal. Voltar aqui, se fizer aqui, ó, A toma B7, vem F2, depois de B8 promovendo para dama, toma mate aqui, ó, tá? F1 promovendo para dama mate. Lembre-se que o rei está cortado pela torre, tá? Então é por isso que não dá para tentar promover esse peão. Então torre toma H3 é o melhor lance. Depois de B toma 6, eliminando agora a ameaça das brancas. C3, torre C2, segurando o peão. Torre H6, protegendo. Torre C1, cheque. Rei H2, F2. Torre E6, cheque. Rei D3. Torre D6, cheque. Rei E4. E aqui é aquela manobrinha zigue-zague, né? Que a gente faz para poder... Opa! Aqui, vai parar aqui. Porque uma vez o rei em E5, ele segura todas as casas aqui e não deixa mais a torre ameaçar o peão. Então, seguindo aqui, ó. Torre E6, cheque, rei D4, torre D6, cheque, rei E5. E acabou. E aqui esse peão vai promover... Ou então vai ter que sacrificar a torre para parar esse peão. Enfim, não dá mais, tá? É bem legal isso aqui, essa manobrinha também, né? Tem um pessoal que chama de... Acho que é o GM Rafael Leitão, chama de híbrida vaca, né? É bem legal essa manobrinha de rei aí, ela serve para muita coisa também. É bem legal estudar um pouquinho sobre isso aí, que vale a pena. Bom, agora vamos para o segundo lance, que foi o lance ali onde o Gibbs Lips entregou a partida. Bom, pessoal, aqui a gente está indo para o 47º lance. Vale lembrar aqui que já está melhor para o tal, tá? Aqui de pretas. E qual é a ideia agora? O que o Gibbs Lips deveria ter feito? Ele fez aqui A toma B7 e aí ele entregou, né? Ele perdeu um tempo precioso e entregou a partida. O que ele deveria ter feito? Aqui é importante tentar segurar o peão de H, segurar o peão de E, né? Tentar não deixar cair o peão aqui das brancas de F3 e também segurar esse peão aqui, porque apesar de ter 3 aqui das brancas, esse peão ele vai acabar subindo para a coluna A, né? Devido ao avanço aqui do peão. Então, vamos lá. Primeiramente, o melhor lance aqui na posição para as brancas. Vamos ter que dar uma segurada nesse peão, uma vez que o rei já está segurando da coluna H, beleza? Então o melhor lance é torre C1. E aí qual é a ideia do torre C1? A ideia da torre C1 é que a gente pode trazer ela para a coluna E agora e bloquear esse peão. Tá? Então, de novo, são sequências um pouco longas, mas em geral a ideia é essa daí. E eu vou passando e a gente vai vendo. Então, depois de torre toma B3, caindo um peão das brancas, viria rei H2, segurando o peão. Agora as pretas não podem voltar para B2 dando cheque, porque aqui rei toma em H3. Não adianta, tá? Então vem B toma 6, C6, torre aqui em B8. Agora as pretas vão ter que segurar o peão de C, tá? Que foi o peão agora que está passado das brancas. Então veja que agora as pretas estão passando por uma posição defensiva. Muito importante isso, é aquela história, tá sofrendo um ataque, contra-ataca, né? Melhor defesa é o ataque. Então uma vez que agora a torre já pode viajar esse peão passado de E3 e o rei está segurando o peão de H3, o jeito de você escravizar a torre é avançar o peão e fazer com que a torre fique escrava segurando o peão passado das brancas. Então seguindo, C7 avançando o peão, torre C8 agora parando ele. Então agora sim vem rei toma H3, então pelo menos a gente eliminou um peão das pretas aqui, o rei das brancas fica livre para jogar. Depois de A5, e agora é que tá, né? As pretas têm um peão a mais aqui muito perigoso. Vira torre C5 cheque, rei F6, torre C4. Aí você fala, ué Felipe, por que não toma? O pessoal não pode tomar esse peão agora, porque a gente ainda tem esse peão aqui de E, tá? O rei não encostou nele o suficiente para segurar o avanço dele. Então tem que ficar muito esperto com isso. O peão de A ainda está um pouco longe, então ele vai perder mais tempos para tentar promover. Então a ideia é não deixar as pretas avançarem agora o peão de E.
Seguindo, rei F5, voltando, torre C5 cheque, rei F6. E qual é a ideia das brancas aqui? Como está numa posição inferior, as pretas estão um pouco melhores na posição, devido à quantidade de peões passados, o empate está ótimo, né? Só pode tentar forçar o empate. Então, torre C4 de novo, impedir o avanço do peão. Rei E6, agora as pretas vão ter que fazer algo diferente. Vem torre toma F4, eliminamos um peão. Torre toma C7, caiu o peão das brancas, mas agora a gente tem torre E4 cheque. Depois de rei D5, temos torre toma E3, então já eliminamos 2 peões das pretas. E agora sim tende ao empate, tá? Isso aqui vai ser um empate, porque ninguém vai conseguir promover, vai ficar rei 2 torres. Eu vou passar a sequência rapidinho aqui pra gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, mas seria com A5, rei G4, torre A7, torre A3, rei C4, F4, rei B4, torre A1, A3, F5, A2, F6, rei C3, e aqui tem o lance que é o derradeiro que empata, que é F7. Né? Agora fica claro aqui para ver, porque pretas vão ter que tomar o peão das brancas e cai o peão das pretas em seguida. Com torre toma F7, cai o peão das brancas, e torre toma 2, cai o peão das pretas. Aí vai ficar um rei e uma torre para cada um, isso aqui é empate. Tá? Ninguém, a não ser que alguém cometa um erro, né? Tipo, entrega a torre, isso é empate. Tá? Então não tem para onde correr aqui. Legal? É uma partida assim bem instrutiva para estudar, tá? Finais são difíceis, é sempre importante a gente estudar finais. Eu particularmente gosto dessas partidas, que elas ensinam bastante pra gente, que não são finais fáceis, são muito difíceis. A gente vê os grandes mestres mesmo, às vezes tem dificuldade de encontrar o caminho para a vitória. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que não tenha ficado muito longo, mas é uma partida bem complexa, tá? Então se ficou, por favor, me desculpa. Assistam em 2 etapas, tá? Não tem problema. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!